Bom, gente, nós chegamos agora na parte mais complicada, né? Principalmente para carreiras fiscais, para carreiras de gerenciamento de projetos, né? Que é o PROC-V, que é uma das funções mais complicadas de se entender no Excel. Só que para facilitar, eu vou falar o seguinte para vocês. Imagine só, o PROC-V é utilizado para quê, professor? Para que eu preciso saber para concurso público? Quando você tem uma planilha muito grande e você precisa tirar um dado dessa planilha e passar para outra planilha. Essa que é a ideia do PROC-V. Então, repetindo, eu tenho uma planilha muito extensa, né, na qual eu preciso passar um valor dessa planilha porque ela vai formar outro dado de outra planilha. É isso que você utiliza o PROC-V. E aí precisa de um macete, né? Que é o seguinte, o PROC-V você vai fazer a comparação de quem você quer, porque esse valor eu preciso comparar, né? Eu vou procurar numa para passar para outra que tem o mesmo valor. Então eu procuro o valor, eu vou chamar de valor procurado. Depois eu coloco o intervalo que eu quero, que a gente chama de matriz, né? Depois eu coloco a coluna de uma tabela que eu quero retirar para passar para outra, né? O índice da coluna. E depois eu coloco se eu quero que seja aproximado ou que eu quero que seja exato, né? Que seria a informação em questão, né? Ok? Então, esses são os 4 parâmetros que você vai ter no PROC-V. Outra coisa, professor, também já visualizei que existe uma outra chamada PROC, né? H. PROC-V você vai procurar na vertical. O que é vertical? Coluna. PROC-H você vai procurar na horizontal. Horizontal é linha. Então temos que ficar atento a essa ideologia, ok? Então vamos lá mostrar aqui essas duas planilhas, né? Claro que são planilhas pequenas, mas eu quero que vocês entendam o conceito. Quem entender o conceito fica fácil, né? Então essa aqui é uma planilha, planilha 1, e essa aqui é uma outra planilha, planilha 2. Você pode perceber que os dados são diferentes, né? E essa planilha que eu aprendi de pessoa, ela vai ter um terceiro. Esse terceiro campo, essa terceira informação vai ser alimentada por este dado. Então, traduzindo, eu retirei deste dado, eu procurei aqui e passei para lá. Essa que é a ideia do PROC-V, ok? Então vamos entender o conceito. Igual o nome da função é o PROC-V, vou procurar na vertical, lembrando sempre coluna. E aí o que acontece? Você tem que usar um parâmetro, gente. Como assim um parâmetro? Eu tenho que comparar este valor com o valor da outra planilha para assim poder pegar um outro valor, ok? Essa que é a ideia do PROC-V. Então é o seguinte, João ele está presente tanto nessa planilha quanto nessa planilha, ok? Então eu tenho que falar o seguinte, que este é o meu valor a ser referenciado, esse é o meu valor a ser procurado. Então João ele encontra-se na coluna D, na posição 3. Então, PROC-V igual a D3. Vou procurar João, ok? Mas eu vou procurar João aonde? Em uma outra planilha. E aonde que está localizada essa planilha? Aqui, ó. Nesse intervalo. O intervalo começa da célula A2 e vai até a célula B4. Então, célula A2 até B4. Ok? Então, aqui está o intervalo que eu quero procurar. E aí você vai falar o seguinte, eu estou comparando aqui dentro. E aí comparou e encontrou? Sim. O que você vai fazer agora? Você vai passar o valor que vai ser transmitido para lá, né? E aí o que acontece? Eu quero pegar funcionário? Não. Até porque o João já está lá. Eu quero pegar o setor que o João trabalha. E o setor que o João trabalha, ele está numa coluna. Que coluna que ele está? Na coluna B. E sabemos que a coluna B é a coluna número 2. Então eu vou colocar aqui. 2, né? Então, fiz a comparação, ok, encontrou? Quem que eu vou buscar de novo? A célula C2. E aí existe uma outra coisa, que é a parte do intervalo, né? Que é o valor da informação. Gente, o que acontece? Quando você trabalha com texto ou com números, né? Imagine que você tem o número lá 1.05, né?
e não foi encontrado esse valor, só foi encontrado 1,04. São valores próximos, vocês concordam comigo? Então você pode definir se só vai ser aproximado ou se vai ser cálculos exatos. Então imagine só, aqui está João e aqui está João sem acento. Se eu colocar, por exemplo, 1, pode ser aproximado. Se eu colocar como 0, não pode ser aproximado, tem que ser exato. Então, lembre, isso aqui vai falar se é exato ou não, ok? Então, o que acontece? Encontrou o João aqui? Encontrou. Qual que é o setor que eu estou puxando? Professor. Tá aqui, professor. Tem Bené aqui? Tem. Tem Bené aqui? Tem. Qual que é o cargo dele? Administração. Tá aqui, administração. Se a minha planilha tivesse 1 milhão de conteúdos, eu faria 1 milhão desde que eu utilizasse a alça, né, de preenchimento automático. Então ele vai automaticamente. Então vocês podem perceber que parece difícil, mas não é. Então eu preciso entender o quê? Que o PROC-V eu procuro de uma planilha para colocar na outra. Mas para eu colocar eu tenho que ter 2 valores iguais na mesma planilha? Não, nas planilhas distintas. Então, se aqui eu tenho o valor de João, aqui eu tenho que ter o valor de João. Encontrou os valores? Encontrou. Então você pode puxar, né, uma coluna e passar para outra. Isso que é a ideia do PROC-V. Então ele vai ser o quê? Uma composição, uma planilha composta por dados de uma outra planilha. Essa que é a ideia do PROC-V. Então, o que cai no concurso? Primeiro, eu tenho que ter o valor procurado, que tem que ser o comparativo. Eu vou comparar onde está aqui o intervalo. Foi comprovado que tem esse valor? Que coluna que você quer? Ah, eu quero a coluna 1, a coluna 2, a coluna 3. Encontrou a coluna? Você que vai querer que seja exato ou não? Essa é a ideia do PROC-V. Ok? Então, busco informação de uma planilha, passo para outra, mas o primeiro eu tenho que falar quem eu quero procurar, qual é o intervalo que eu quero procurar, qual a coluna que eu quero formar e se eu quero exato ou não, ok? Então, o PROC-V, ele cobra isso para nós, tá? Bom, e assim a gente finaliza a parte de função, tá? Uma coisa também que cai muito no Excel, gente, é a parte de listas, tá? Nós temos 2 tipos de lista. Nós temos as listas que são chamadas de automáticas e nós temos listas que são chamadas de lógicas. Professor, o que seria uma lista automática? Simples. Você colocou, por exemplo, segunda e terça, certo? Automaticamente você sabe que é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e assim por diante, ok? Então se você clica na alça de seleção e arrasta, ele automaticamente vai preencher segunda, terça, quarta, quinta e assim por diante. E isso é aplicado em alguns casos. Quais são os casos que são aplicados? Dias da semana, meses do ano, números ordinais, tá? Ordinais é o quê? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e assim diante. E horas, tá? Então esses são os requisitos para fazer uma lista automática, tá ok? Então, meses do ano, independente se for abreviado ou se for por extenso. Você clicou e arrastou, ele vai automaticamente. Dias da semana, independente se for extenso ou abreviado, ele vai automaticamente. Números ordinais, ele vai automaticamente. E hora, ele vai automaticamente também, ok? Outra coisa importante que já caiu no concurso público. Deu essa planilha, ele perguntou o seguinte. Supondo que tem essa planilha. Eu dei um duplo clique na alça de preenchimento na célula B7. O que vai acontecer? Qual que vai ser o valor inserido na B9, que é esta aqui, tá? Como aqui é uma lista automática, ele vai olhar qual é o maior preenchimento, né? O maior preenchimento é aqui, certo? Então ele vai até a célula B9. E aí ele vai seguir essa ordem. Maio, junho, né? Depois julho. Ele poderia perguntar para você, qual é o valor da célula B9, né? Supondo que você dê um duplo clique na célula B7.
julho. Ele segue uma sequência. Pegando esse mesmo gancho, imagine que você queira saber o resultado da célula D9, né? Qual que é o resultado? Bom, se eu der um duplo clique aqui, ele vai preencher automaticamente até o máximo preenchido, que no caso seria aqui, né? Então vamos lá, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Então tá aqui, o gabarito seria domingo. Isso aqui é lista de preenchimento automático que pode cair no teu concurso, ok? Então, dias da semana, tanto extenso quanto abreviado, meses do ano, tanto por extenso quanto abreviado, números ordinais, né? E horas ele vai automaticamente. Você pode arrastar com um preenchimento ou se você dar um duplo clique ele vai fazer um preenchimento automático. Mas ele vai até quando? Até, né, o maior valor inserido na sua planilha. E tem outro tipo de lista. Essas são chamadas de listas lógicas. O que é uma lista lógica? Eu preciso de no mínimo 2, né, valores para comparar o que você quer. E esses números 1, 2, 3, 4, 5 são chamados de cardinais, gente. Cardinais. Isso cai em concurso, tá? Cardinais. E aqui é o alfabeto, né? Então, números cardinais, se eu tenho o número 1 aqui, por exemplo, e clicar para selecionar, ele vai 1, 1, 1, 1, 1. Ah, então quer dizer que se eu tiver 1 aqui, ele não vai 1, 2, 3, 4, 5? Não. E como que faz para ele? Ele ir? Simples. Tem que ter 1 e tem que ter o 2. Tem os dois valores? Sim, então ele faz uma comparação. Então ele está aumentando de 1 em 1. Então vai. Se eu clicar agora, ele vai automaticamente. 3, 4, 5 e assim vai. Ah, então quer dizer que para números e alfabetos eu preciso de ter 2 números no mínimo? Sim. Para esses outros casos não há necessidade. Ok? Então, se aparecer um número aqui e perguntar, você dá um duplo clique, o que vai acontecer? Ele vai se repetir ele mesmo. Porque ele é um valor lógico, ele precisa de um comparativo, ok, gente? Então, mais um conteúdo que cai em concurso aí, né? Passamos a mais. Agora, para finalizar o nosso conteúdo, a parte de valores absoluto e valores relativos, tá ok? Ah, o que é um valor absoluto? O valor absoluto é aquele que você trava a célula. Porque, imagine só, né? Vou voltar aqui. Quando eu saio arrastando, né, dessa forma, ele vai pegar com base o parâmetro o valor anterior, né? Imagine que eu quero que puxe terça-feira, né? Terça-feira para todas as outras células. Tem como, professor? Claro que tem. Como que você faz? Simples, você vai travar essa célula. Mas como que eu sei que eu travei a célula? Por causa desse símbolo, o cifrão. O cifrão ele permite travar uma célula. E uma célula pode ser travada tanto na coluna quanto na linha. Se eu tenho o cifrão na frente da letra, significa que a minha coluna está travada, né? Se eu travei aqui, eu travei a linha. Ok? Então, uma vez que você viu o cifrão, deixa eu colocar o cifrão aqui para vocês, na frente da letra, coluna, na frente do número, a linha. Ok? Então, se eu sair arrastando, ele vai pegar o valor que está dentro daquela célula. Ele não vai ser o quê? Travado. Ok? E valor relativo? Valor relativo é dessa forma, conforme nós fizemos anteriormente. Eu não possuo um travamento. Então, se eu clicar em A1, vai para A2, A3, A4, A5 e assim por diante. Ok? Então, travar a célula é isso, gente. Você viu um cifrão, não é erro de fórmula, não. Né? Não é erro de função, não. Simplesmente está travado. Porque, imagine só, quando eu quero buscar um valor de desconto, por exemplo, não pode pular, porque aquele valor é padrão. É 10% de desconto para todos. Então, imagine que na célula A1, que é aqui, né? Tal valor de 10%, né? Eu não posso pular, porque todo produto tem que fazer por parâmetro, né, a célula A1. Então eu tenho que
travar o cálculo, ok? Então, para isso que serve valores absolutos, são valores travados, que mesmo que você puxe, né, a alça de preenchimento, ele vai sempre ter uma referência absoluta. Agora, quando é relativo, não, ele vai mudando. Ele pode mudar tanto por coluna ou pode mudar pela linha, vai depender de onde você está arrastando, ok? Então, vamos responder questões para massificar nosso conhecimento, ok? Bom, gente, vamos responder questões para massificar o nosso conhecimento, né? Essa questão aqui foi da Compesa, no ano 2016, para o cargo de assistente, e ele vai cobrar o seguinte. No contexto do Microsoft Excel 2010, assinale a opção que apresenta uma fórmula que emprega incorretamente a função soma. Então, vamos verificar o seguinte. Para existir uma função, eu preciso de ter o nome dela, parênteses, e dentro do parênteses eu tenho que ter o intervalo. Então, eu preciso desses três elementos. Se você tiver em dúvida, faça isso na hora da prova. O nome, depois eu coloco o parênteses e o intervalo que eu quero. Ok? Então, vamos analisar a alternativa A. Igual soma está correto. A, cifrão 100 está correto. Professor, cifrão, acabamos de falar anteriormente. O cifrão serve porque ele está travado. Travado quem? A linha, né? Então, a linha está travada de 2 pontos. Travado a coluna até 200. Ok. Certinho, então não é essa. Igual soma, né? Ok, A 2.1. Opa, pera aí. Professor, esse A não tem que ser seguido número mais letra mais um número? Pode, né? Aqui no caso está falando que eu estou selecionando a coluna A, linha 1. No caso ali, o que ele quis propor? Que você selecione toda a coluna. Só que, como que você vai analisar coluna sobre linha? Não tem como, né? Você poderia fazer o seguinte, de A até a outra coluna. A coluna ela é representada por letra, então de A até C, por exemplo. Agora, não tem como você colocar a coluna, fazer referência com a linha, certo? Então, isso aqui está errado. Isso aqui está errado, tá? Ou ele poderia fazer de A até A, um exemplo, ou ele poderia fazer de 1 até 1, né? Mas dessa forma, de A até 1 não pode, porque aqui eu tenho valores distintos. Aqui é valor de coluna, aqui é valor de linha. Os dois não são iguais, eles são diferentes, tá? Então, aqui você já pode eliminar. Tá aqui a resposta incorreta, né? Igual soma de A1 até menos 20 está corretinho, né? Igual soma de 10 a 20 está correto, mas o ponto e vírgula significa que é E, então tá corretíssimo. E esse, igual soma, soma mais soma. Professor, eu tô meio perdido. Muita gente vai marcar isso aqui por falta de interpretação. Dentro de uma função eu posso ter outra função, então eu vou somar, né? Só que eu falei para vocês no início, lembra? Eu tenho um caractere que mostra preferência. Então, se eu estou entre parênteses, eu vou fazer o que está entre parênteses primeiro. Então, eu vou fazer esse, depois eu faço esse, para depois fazer esse. Então, está correto. O que poderia eliminar isso, se ele coloca dessa forma, igual soma, abro parênteses e coloco igual. Aí daria erro de função. Porque eu só posso colocar um igual. Mas eu posso ter várias funções dentro de uma função. Ok? Então, está corretíssimo. Porque eu tenho igual o nome dentro de parênteses e o intervalo que eu quero. Então, está corretíssima essa questão, né? E aí englobou bastante coisa. Falou sobre o travamento das células. Falou de função sobre função. E era só fazer uma interpretação de texto. Tá? Então, gabarito alternativa B. Bom, essa é uma questão bem interessante da Universidade Estadual do Ceará, porque vai exigir todos os conhecimentos sobre as funções básicas que você tem. E ele fala o seguinte: atente à seguinte planilha do Excel. Considerando a planilha do Excel apresentada acima, relacione corretamente as fórmulas aos resultados obtidos, numerando a coluna 1 de acordo com a coluna 2. Está aqui a coluna 1, está aqui a coluna 2. Então ele vai falar o seguinte, igual mínimo de B e C. Professor, está certo? Acabamos de ver na pergunta anterior. Se ele está falando que vai pegar B e C,
né? Ele vai pegar os valores da coluna. Bora verificar, vamos verificar, na verdade, qual que é o mínimo. O que é o mínimo? O menor valor. Então, analisando aqui é o 2, analisando aqui é o 2. Então, aqui é o 2, ok? Vamos para o próximo. Soma de A até A. Bom, ele vai somar somente A, né? Porque se é de A até ela mesma, então você vai somar isso aqui, né? 4 mais 3, 7. 7 mais 2, 9. 9 mais 1, 10. Recomendo, gente, que vocês sempre façam pegando os números maiores. Então está aqui 2. Agora ele está falando de média de 3 a 3. Bom, vamos apagar aqui. Média 3 até ele mesmo, que é 3. Então eu vou somar todos esses valores aqui, né? 6 mais 5, 11. 11 mais 4, 15. 15 mais 3, 18. Né? Quantos valores tem? 1, 2, 3, 4. 18 dividido por 4 vai dar 4 vezes 4, 16. Para 18, 2. Coloca-se o zero, coloca a vírgula. 4 vezes 5, 20. Tá aqui, 4,5. Então, 3. E logicamente só sobrou o quê? O máximo, né? Então ficou 1, 2, 3 e 4. Então tá aqui, ó. Questão bem legal aí, né? Para engenheiro da Universidade Estadual do Ceará. Bem interessante mesmo essa questão. Agora vamos para a Universidade Federal de Minas Gerais, né? Na qual ele cobra o seguinte. Observe a planilha a seguir do Excel 2010, né? Com uma previsão de gastos para a compra de alguns produtos, né? Então ele está falando igual soma de B2 a B4, né? Que multiplica de C2 a C4. Mas vamos analisar o seguinte. Para eu fazer um cálculo de produto, eu tenho que pegar o valor unitário e multiplicar pela quantidade, né? E ele não está fazendo isso, porque ele está pegando B2. B2 é esse cara. B2, né? E ele vai para B4. B4. Ele não está multiplicando o preço unitário vezes quantidade. Ele está multiplicando o quê? Preço por preço. Então isso aqui está errado. Tá? Repetindo. Ele está somando e multiplicando os preços entre eles. Mas cada preço é para um produto específico. Isso não se pode, né? Isso é coisa básica. Para eu saber sobre um produto, eu multiplico o preço unitário vezes a quantidade dele. Então, pode eliminar a 1. Ok? Então, a 1, ela não está correta. Ok? Bom, vamos lá. B2, né? B2, na verdade, se você analisar bem, gente, ó, já chama até o gabarito, ó. A 1 está eliminada, a 1 está eliminada, a 1 está eliminada, sobrou só a D. Mas vamos responder, né, para a gente massificar nosso conhecimento. B2 está aqui que multiplica C2. Opa, tá certo. Preço unitário, né, vezes sua quantidade. B3 está aqui, vezes C3, que está aqui. Então, preço unitário vezes quantidade. B4 está aqui, vezes C4 está aqui. Então, corretíssimo. Verdadeiro. Então, vamos lá. Igual soma de B2 vezes C2, correto. De B3 vezes C3, correto. De B4 vezes C4, correto. Então, mesmo que você ficou com alguma dúvida, era só fazer as assertivas, só verificar se estava correto ou não. E a única que não está correta é a alternativa 1. Então, uma questão tranquila de se fazer, porque já praticamente respondeu para você, né? Uma questão que você poderia perder no mínimo, no máximo, aí 2 minutinhos, tá? Bom, essa aqui é uma questão interessante, né, do FCM para o cargo de técnico no ano 2016. Ele já vai começar a cobrar sobre questões avançadas, né? Vamos ver o que ele pergunta pra gente. Bom, ele vai falar o seguinte: a respeito das funções do Microsoft Excel, analise as afirmativas abaixo e marque V para verdadeiro ou F para falso. A função conte valores, né? E aí a gente tem que lembrar, função avançada, nós temos duas. Na verdade, nós temos três, se analisar a priori, né? Nós temos conte valores, e nós temos conte null e nós temos o conte C, ok? Mas o conte C ele vai ter um critério. O conte valores ele permite o quê? Se é valor,
é texto e número. Ok? Então vamos verificar. A função conte valores conta o número de células em um intervalo que contém somente valores numéricos. Opa! Lembrou da teoria? É texto e número. Então, falso. Falso. Ok? E aí nessa brincadeira, ó, elimina, elimina, elimina. A função conte C. Conte C vai pegar o quê? Ele vai fazer uma contabilização, mas ele vai ter um critério. Vamos ver o que ele está falando. Conta o número de células de um intervalo que atende a um critério especificado. Excelente definição. Ele só vai contabilizar seguindo um critério. Ok. A função média C. O que é média? É mistura de média C. É a média mais um critério, né? A função média C encontra a média aritmética de valores contidos em um intervalo de células que atenda a um critério específico, verdadeiro. Então é F, V, V. Gabarito, alternativa A. Questão bem tranquila aí, né? Analisando toda a teoria com a prática, né? Agora, dessa vez é a questão do Conselho Regional de Biologia, a VUNESP foi a bancalizadora no ano de 2017 para o cargo de auxiliar, né? E ele vai cobrar a função C. Bom, assinale a alternativa que no Microsoft Excel 2010, em sua configuração original, apresenta a fórmula correta para verificar se a célula A10 está vazia, e retornar o valor 0, em caso de positivo, ou calcular C10 vezes D10 em caso de negativo. Primeira coisa, ele está falando do C. Para você lembrar do C, você vai fazer o seguinte. O C ele é baseado em teste lógico. Se o teste lógico for verdadeiro, vai aparecer isso. Se não, vai aparecer isso. Ok? Então, teste lógico, verdadeiro e falso. Ok? Então, vamos verificar. Igual, né? C erro A10, pelo amor de Deus, né? Não estou fazendo a comparação, o teste lógico aqui em momento algum, né? C erro A10. Eu estou verificando se está vazio? Não estou verificando se está vazio, então você já pode eliminar. B, é céu. Que isso, gente? É céu não existe, é C igual a C. Não estou fazendo a comparação. C, A10 igual vazio. Opa! A ideia de vazio que ele quer passar aqui é que não contém nenhum conteúdo, certo? E mesmo que você, por exemplo, poderia falar, mas essa poderia estar certa. Vazio é um texto. Então teria que ter entre aspas. Então, cancela essa aqui, né? D, CA10, que é o que eu estou querendo, igual, entre aspas duplas. E aí caiu certinho o que nós falamos na aula, né? Toda vez que tiver entre aspas, é o critério. Se não tiver nada, significa que é vazio, que não tem nada. Então, até então está correto. Se A10 for igual a vazio, então 0 para valor positivo, opa, ok. E C10 que multiplica D10 para valor falso, tá aqui. Atendi a todos os meus critérios, então gabarito alternativa D, ok? Bem tranquilo essa aqui, porque você poderia muito bem eliminar por o C, ó, igual a C, tá ok? Igual a C, tá ok? Igual a C, tá aqui. Então, você pode eliminar essa de cara, eliminar essa de cara. Sobrou só essas três, mas lembre, teste lógico, verdadeiro, falso. A única que atende verdadeiro, falso, essa aqui você pode eliminar que não tem verdadeiro e falso, né? Essa aqui tem, mas não está correto, e essa aqui está corretíssima, ok? E a última, né? A saideira nossa do Excel 2010 foi do Tribunal de Justiça de São Paulo, no ano 2007, para o cargo de escrevente. Ele fala o seguinte: tem-se a seguir a seguinte planilha criada no Microsoft Excel 2010, né, em sua configuração padrão. Assinale a alternativa que apresenta o resultado correto da fórmula igual contar C, né, de A2 até D4 que seja menor que 6. Então ele vai fazer o seguinte, ele vai selecionar quem? A2, é esse cara. Ele vai até onde? Até D. D está aqui, posição 4 está aqui. Então ele vai contabilizar todo mundo, né? Vai contabilizar todo mundo, ok? E aí ele vai verificar o seguinte, que seja, né, menor
que 6. Bom, 8 é menor que 6? Não é. 9 não é menor que 6, 8 não é menor que 6, 7 não é menor que 6, 7 não é menor que 6, 9 não é menor que 6, né? 9 tá aqui, deixa eu tirar o 2, que o 2 é menor que 6, né? Só que, aí é que vem o X da questão. Menor que 6. 6 é menor que 6? Não, 6 é igual a 6, então você também pode eliminar. Se fosse, gente, aí é que tem que estar menor, igual, tá? Então fiquem atentos aí. Então sobrou quem? 1, 2, 3, 4. Somente 4 valores são menor que 6. Tá aqui nosso gabarito, alternativa B, ok? E assim finalizamos mais uma aula, espero que vocês tenham gostado, né? Avaliem as nossas aulas, né? E aí, gente, o Excel, eu confesso para vocês que quem não tem o hábito de utilizar, né, é difícil? É, mas vejam a aula 1, 2, 3 vezes e respondam questões, que isso vai massificar teu conhecimento. E outra, função é difícil? É. Tenta entender para que serve aquela função. Você entendeu para que serve aquela função? É meio caminho andado, beleza? Tenha uma ótima semana e até mais.